Olá, estamos em mais um episódio do 3D Cast, o podcast da 3D Connect. Hoje temos a honra e o prazer de receber uma pessoa da área do direito, a doutora Cristiane Stadler Stechinski, e nós vamos falar um pouquinho sobre a parte da tecnologia, da inteligência artificial voltada para a área do direito, mas também alguns pontos relacionados à educação, tanto tecnológica quanto empreendedora, pensando no futuro das próximas gerações. A Cristiane ela é advogada com atuação há mais de 15 anos na esfera jurídica, pós-graduada em Direito Civil, Sucessões e Família, pós-graduada em Psicologia Positiva, Bem-Estar e Felicidade, Direito Imobiliário, atualmente vice-presidente da OAB, subseção de Prudentópolis, e também atuante em vários projetos que envolvem palestras com adolescentes, trabalhando o projeto de vida desses adolescentes e a importância de estarem crescendo e se atualizando e entendendo a adolescência em si. Ou seja, projetos que melhorem o ambiente familiar, empreendedorismo e o encorajamento das famílias nos tempos atuais. Cristiane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme receber você aqui. Quando eu senti no meu coração o convite, de fazer para você, foi porque realmente eu, já te falei em outros momentos que eu me conectei muito com a maneira como você conduz o direito, a parte de autoconhecimento que a gente já conversou em alguns momentos que você busca, e o quanto que essas questões voltadas para a preocupação, não só com o que está acontecendo atualmente, você que está dentro da área do direito buscando se atualizar na parte de novas tecnologias, mas o quanto a humanização está enraizada em você. E é isso que a gente busca na inovação. Como a gente sempre fala, inovação não é inventar a roda, inovação é movimentar e achar um equilíbrio dentro das possibilidades que a gente tem, seja no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, ou mesmo no ambiente familiar. Então, estou muito grata, seja muito bem-vinda. E eu acho que a gente vai começar abordando um pouquinho, Cristiane, a respeito desse novo cenário que a gente tem aí, não só na área do direito, mas em especial hoje falaremos sobre isso. Como que você tem visto o impacto, que a inteligência artificial, as novas tecnologias, tem trazido para a área do direito, e também a consequência que isso traz assim, para as novas gerações. Isso também é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho mais adiante dessa conversa, mas eu queria que você colocasse o teu ponto de vista, como que você tem percebido tudo isso. Então, olá a todos, Eu que agradeço esse convite. Tenho a Nath como uma mulher inspiradora, E a gente já trocou algumas ideias antes e tem esse comprometimento com as novas gerações, O que eu digo para você hoje? A tecnologia, ela mudou muito várias áreas e não deixou de lado a área do direito, Ela chega impactando grandemente a parte do direito em si, tanto dos programas que direcionam os processos, audiências virtuais. Então, os tribunais de justiça também têm essa preocupação com a atualização e trazendo grandes benefícios assim, para os usuários, para os clientes também terem acesso à justiça de uma forma mais atualizada, mais rápida, respostas dos processos mais rápidos. Então, a vinda da inteligência artificial assustou muitos colegas profissionais, ainda assusta, pode-se dizer, porque infelizmente não são todos os profissionais que buscam uma atualização nessa área. Mas a gente tem essa preocupação dentro da nossa OAB, dentro da nossa subseção, dentro da OAB Paraná, principalmente, A gente tem grandes desafios já avançados e a gente busca uma atualização constante. A inteligência artificial, ela não veio para assustar, mas ela veio para agregar a área jurídica. Então, ela pode ser usada muito para atividades repetitivas,
para controle de clientes, para envio de mensagens. A área jurídica é muito restrita na área do marketing, mas ao mesmo tempo a gente pode trabalhar de uma forma ética, utilizando a inteligência artificial também para estar atingindo os clientes que já estão dentro do escritório. Então, a gente usa muito a inteligência artificial hoje em dia para várias ferramentas. Usa a certificação Hash também, que antigamente, para se ter uma ideia, a gente precisava pagar em média de R$100 cada ata notarial para certificar. Seja uma prova com uma mensagem ou uma foto, a gente teria que ir até um cartório, fazer uma ata notarial do que tinha naquele conteúdo para ter uma certificação como prova. E hoje a tecnologia Hash a gente utiliza gratuitamente, né? Os clientes não vão gastar nada por isso e ela é válida como prova. O juiz tem acesso também a essa certificação, muito segura. Então, a tecnologia vem para trazer vários benefícios para nós também, contratos assinados à distância com blockchain também. Então, imensas ferramentas. A agilidade nos processos, você percebe também? A gente percebe. Hoje de manhã, para se ter uma ideia, eu vi uma notícia do Tribunal de Justiça do Paraná, que ele estava usando já, para se ter uma ideia, quando é julgado no Tribunal de Justiça, ele, em vez de sentença, ela é um acórdão. Nesse acórdão tem uma ementa, que é como se fosse um resumo daquela sentença, que outros advogados podem usar essa ementa como um pré-julgado, como que o Tribunal de Justiça está entendendo a direção do direito naquele sentido, naquela matéria. E hoje de manhã, logo hoje que a gente ia gravar, eu vi a notícia que o Tribunal do Paraná já tem usado a inteligência artificial para fazer esses resumos dos acórdãos para utilizar por outros advogados aí como um julgado já de uma sentença. Então, tá no nosso dia a dia e a gente tem buscado motivar os advogados, os colegas aí para que utilizem, não tenham medo, mas que isso é usado como uma ferramenta dentro do direito. Tá. E em relação aos limites que essa automação, que essa inteligência traz, assim, porque embora a gente saiba que ela traz avanços, traz benefícios, né? Ainda existem algumas questões de lei, de regras, de diligência, enfim. Como que você percebe isso, assim, tá sendo... esses limites dessa automação, eles estão sendo bem visualizados pela classe do direito, ou as pessoas ainda acham assim que... como que eu vou dizer? Como se ela não tivesse uma fiscalização. Isso, questão de ética, cibersegurança, como que você percebe? Então, hoje em dia, há muita limitação ainda. E para a gente entender, por exemplo, o ChatGPT-4. O ChatGPT, ela é a queridinha do momento, né? É utilizada para várias áreas, principalmente para o direito. Mas a gente não pode utilizar ela, por exemplo, para fazer uma petição inicial ou para fazer algo inteiro com ela. Por quê? Porque ainda ela está sendo treinável, né? Então, muitas vezes, se você jogar lá... no ChatGPT, que você quer uma petição inicial que fale de um dano moral, por exemplo, uma inscrição indevida, alguma coisa assim, ela pode te dar um rascunho, um esqueleto de uma petição, mas aquilo ainda precisa ser conferido, precisa estar a atuação do advogado ali. Às vezes ela joga uma lei, um artigo ali desatualizado, então ela precisa ser treinada ainda. O que vale é muito assim, não vá com tanta pressa querendo que ela faça todo o serviço, porque ela é válida como uma ferramenta, né? E quando você utiliza o ChatGPT para montar uma petição, para montar uma peça processual, por exemplo, ela precisa ser mencionada no rodapé que foi utilizada com a ajuda da inteligência artificial do ChatGPT. Então, ela precisa ter essa referência para um controle, né? Tanto que os juízes também não podem dar uma sentença jogando lá a petição do autor, do réu, e que saia uma sentença pronta. Não pode ainda. Então, tem ainda um controle sobre isso e, ao mesmo tempo, consegue se identificar se ela está sendo utilizada somente com a inteligência artificial ou que ainda é vedado. A OAB cobra
muita ética com relação a isso, porque querendo ou não, é um profissional que está atrás daquela petição e isso precisa ser preservado. Então há um controle da OAB em cima disso para que ela seja vista e utilizada como uma boa ferramenta, mas não como uma substituição de um advogado em si. E a gente vê muito, não só na área do direito, mas se fala muito sobre uma formação para que se use as inteligências, né? Porque hoje em dia a gente tem o ChatGPT, né, lá no celular, ou, né, mesmo nós temos aqui nos computadores, e a questão não é o que a inteligência vai te responder, mas é como você direciona as perguntas para ela, e a partir disso você obtém as respostas que sejam realmente úteis, né, para o teu trabalho. Já existe alguma formação, algum trabalho sendo feito no sentido de como usar esses prompts que a gente fala para que na área do direito eles sejam colocados de uma maneira que tragam realmente respostas? Eu até estava assistindo ontem um podcast que falava sobre inteligência artificial no direito e falava que já existem alguns profissionais vendendo prompts para direito ou para outras áreas, né? Mas o quanto que isso ainda limita, né, o uso da tecnologia, da inteligência artificial, para que realmente se tenham as respostas que otimizem os processos jurídicos, enfim. Então, eu não sei, assim, se você consegue dizer pra gente alguma coisa de formação nesse sentido. Tem empresas já vendendo pacotes de prompts prontos, seja para a área jurídica, para a área da engenharia, para a área da arquitetura, em várias áreas. Mas a OAB, né, que é a OAB do Paraná, principalmente, ela tem a Escola da Advocacia, que é a ESA. A ESA, ela tem cursos próprios para isso na área da inteligência artificial, na área jurídica, já buscando um avanço dentro das tecnologias, que é também na área do direito uma escola segura que vai passar. Para 2025 mais ainda, né, que está sendo atualizado essa escola da advocacia. Fora da OAB, ainda existem cursos de pós-graduações em inteligência artificial, tecnologias, advocacia 4.0, 5.0. Então, há vários cursos disponibilizados para quem busca um crescimento pessoal, para quem busca um conhecimento, tanto na área do ChatGPT ou direcionado para uma área mais específica com questões de assinaturas, de contratos e outras ferramentas tecnológicas. Mas tem várias opções hoje em dia. É só buscar aí uma área mais segura que seja dentro da formação, né? E você tem percebido como, assim, que os profissionais estão indo ao encontro disso? Não sei, os que são formados recentemente, eu imagino que já utilizem um pouco mais isso, mas ao mesmo tempo eu fico me questionando. Até teve um podcast que a Steph fez aqui comigo e a gente falou muito sobre a questão da experiência, né? Que a inovação, a tecnologia, ela traz muitas coisas, né, importantes e avanços, né, que nós temos que considerá-los, mas o quanto que a experiência, por exemplo, de uma pessoa formada há 15 anos, né, Sim. que use a inteligência, então, assim, como que, assim, de uma maneira sucinta, fazer a pergunta, como que você vê os profissionais que estão formados há mais tempo, que estão no mercado, se inserindo nessas tecnologias, e os que estão formando recentemente? Né? Qual que é a diferença do perfil profissional, a atuação frente às várias áreas do direito? O que você tem percebido em relação a isso? Eu sou formada em 2007, né? Não contando a idade, né? Mas assim, eu ainda, quando eu comecei na área jurídica, fora a parte do estágio, ainda eram físicos os processos, a gente tinha ganho até um carrinho do supermercado para buscar os processos no fórum, para trazer aquela carrinhada de processos para fazer. Então eu peguei muita mudança, desde essa parte da digitalização dos processos, a implementação, depois a pandemia com as audiências virtuais. Então eu peguei bastante fase de mudanças. E o que a gente nota é muita resistência por parte do profissional. Ao primeiro momento, ele tenta resistir a essas mudanças. Por quê? Porque ele acredita que não vai funcionar, que aquilo vai ser por um período curto,
Que é um hype, como você fala, né? Que é só uma moda, que é um negócio que é só uma moda que vai passar. Uhum. E, na verdade, não vai. Na maioria das vezes não mudou. Melhorou e foi só melhorando cada vez mais. Uhum. Então, a diferença que eu vejo dos profissionais, mesmo os mais antigos, é ter essa resiliência na adaptação às mudanças. Quando começou essas mudanças lá atrás, tinha vários colegas mais de idade que às vezes tinham um problema até para assinar digitalmente um processo para poder protocolar. Então a gente sempre ajuda, a OAB ajuda, a gente como colega sempre estende a mão para um outro que precisa. Uhum. Mas ensina a fazer. Por quê? Porque aquilo não vai voltar atrás. Então essa resiliência em se adaptar a novas mudanças é muito importante, seja para quem está formado aí há 10 a 15 anos, ou para quem está saindo de um banco, né, das faculdades aí, começando uma carreira jurídica, é não ter medo e buscar conhecimento para que se adapte. Quem primeiro se adaptar a essas mudanças chega na frente. Então é importante que tenha essa curiosidade de buscar o novo, de entender como funciona, de entender quanto isso traz melhorias. E não ficar resistente ali com medo dessas adaptações, porque elas estão acontecendo a todo dia aí, né? E isso, voltando para a área da inovação, né? Eu puxo muito para o Hub aqui, a gente percebe o quanto essa mudança de mindset que a gente fala, né? De paradigma do que era, né? Era assim, sempre deu certo, então por que estão querendo mudar isso aqui, né? Mas ao mesmo tempo o mundo tem vindo num movimento mais acelerado. Eu me questiono um pouquinho até que ponto é essa aceleração, né? Do ponto de vista pessoal, isso é bom, né? Mas pros negócios, pras empresas, é a realidade que a gente tem. Então, isso que você fala, né, do outro estender a mão, de um colega apoiar outro, é uma coisa que a gente tenta colocar aqui dentro de um hub de inovação. Que uma empresa tentando colaborar, cooperar e apoiar a outra, no sentido de algum conhecimento que já tenha, isso vai facilitar a vida da outra empresa. Sim. Então, essa mudança de pensamento de que sempre foi assim, era desse jeito, claro, a gente tem que realmente, eu digo, honrar e seguir muita coisa que veio, mas ao mesmo tempo ter a coragem de mudar. E muitas vezes, quando a gente resiste, eu digo isso por experiência própria, assim, de vida pessoal e profissional, assim, que chega uma hora que a resistência fica tão dura com a gente mesma aí, com o negócio, que o copo de água, a água vaza, explode e aí a mudança é às vezes feita de uma maneira muito mais radical e muito mais doída. Sim. Né? Então, quando a gente tem um cultivo da mentalidade mais aberta para a inovação, para uma mentalidade de aprendizagem contínua, e aí eu acho que a gente entra um pouquinho, né, Cris, na parte de formação de novas gerações. Eu queria que você contasse um pouquinho aqui para nós como que você tem já contribuído para as próximas gerações no sentido de trabalhar a parte de uma educação continuada para autoconhecimento. Eu acho que podemos dizer dessa forma, né, Cris? Uma maneira de ver a vida e o trabalho, o dia a dia familiar. Eu acho que dá pra gente colocar isso aqui também de uma maneira mais leve e mais motivada. Você falou, eu acho que você vai comentar um pouquinho da esperança, né? Da esperança de um futuro melhor, mas não uma esperança, como você disse, de espera. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que você tem desenvolvido esse trabalho com jovens, qual que é a percepção que você tem dessas novas gerações e o que te motiva, né? Tanto, assim, a gente conversou em outros momentos. E eu vejo, assim, que isso é uma coisa que vem muito do teu coração, assim, de trabalhar com isso e trazer para os jovens essa motivação, né? De futuro
próspero, eu já vou dizer assim, em todas as áreas da vida. Esse é um trabalho bem bacana, e eu digo assim, a gente brinca às vezes quando a gente vê uma pessoa muito resistente, fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? Uhum. A gente brinca porque existem pessoas que são resistentes a isso, e isso é um paradigma que a gente precisa quebrar. Hoje em dia a gente precisa quebrar. Mas a gente trabalha de forma assim que precisa haver um equilíbrio, né? Tanto na área jurídica ou qualquer outra área, a gente não precisa largar tudo e só para o tecnológico e viver naquele 220 porque o mundo está passando rápido. Não, a gente precisa manter um equilíbrio, até para que se mantenha uma saúde, né, mental boa, para que você busque um bem-estar, né? Como você mencionou ali, eu tenho a formação em pós aí em psicologia positiva, um bem-estar, a felicidade. Então, precisa tudo ser um conjunto para manter um equilíbrio, para que você tenha uma vida em equilíbrio, né? Nada ou demais, para que não penda para nenhum dos lados, né? Uhum. E a gente trabalha pela OAB ali, esse projeto de vida, que é dentro das escolas, a gente trabalha com o primeiro ano do ensino médio, né? Com palestras direcionadas para quê? Para que quando eu vou começar um projeto de vida, eu primeiro preciso me conhecer. Então, antes de começar um projeto de vida, quem sou eu, né? Para que as pessoas identifiquem, por exemplo, coisas básicas, no sentido assim, eu funciono melhor estudando de manhã ou à noite? Qual o horário que eu estou mais ativo no meu dia? Isso serve para a vida inteira, não só para os estudantes, né? Eu, por exemplo, eu estou mais ativa de manhã. Então, eu vou direcionar as tarefas mais difíceis do meu dia para de manhã. E à tarde, que eu estou mais sonolento, mais cansado, eu direciono as tarefas mais leves, porque daí eu já respeito o meu próprio organismo. Então, é uma dica, assim, de ouro que a gente começa na palestra com os alunos, para que eles tenham um autoconhecimento do que eles gostam, do que eles não gostam. E a questão da esperança, a gente fala assim que a esperança é uma força de caráter tão precisa, tão linda, que eu digo que foi o que sustentou muita gente na pandemia, né? A esperança de que aquilo um dia ia passar, o que não deixou entrar em desespero, né? Então, a esperança não é você sentar e ficar esperando que as coisas aconteçam, que Deus abençoe e caia do céu, sem eu fazer nada. Eu preciso fazer a minha parte. Então, o buscar, desde um autoconhecimento do que eu gosto, do que eu não gosto, eu vou direcionando o que para mim é insuportável de ver, então eu não vou direcionar a minha carreira de vida para aquilo. Ou eu consigo até idealizar onde que está a minha dor para eu trabalhar com uma missão de vida em cima disso. E a questão dos adolescentes me chama muita atenção, assim, porque a minha própria história mexe com isso, porque eu vim de uma família de interior, de lavoura, e o meu sonho de adolescente era trabalhar na avenida. Por quê? Porque eu ia trabalhar no interior e eu passava bem cedo pela avenida e eu via aquela movimentação das pessoas indo trabalhar. E aquilo para mim me chamava atenção, porque era um sonho de eu também poder ir trabalhar, fazer a diferença nos lugares onde você passa. Então a gente trabalha muito assim com os adolescentes, de ser mais do que esperam dele no ambiente aonde ele estiver, porque não importa a condição financeira. Você hoje é aluno, por exemplo, né? Os alunos ali do primeiro ensino médio, primeiro ano. Então, por que ele não faz isso acontecer sendo a melhor versão dele no primeiro ano, né? Ele está dando uma resposta. Eu sou empacotador de supermercado. Por que ele não é a melhor versão do empacotador de supermercado? Ali é um cartão de visita, né? Quantas pessoas vão passar por ele e notar que ele está sendo a melhor versão? E gratuito o cartão de visita ali. Várias pessoas acabam contratando por ver o interesse da pessoa, né? Interesse por um trabalho, interesse em conhecer onde estiver trabalhando, demonstrar que faz parte, enxerga qual que é a missão da empresa, né? Então, o interesse deles nisso não é comparativo com o Instagram e comparar a vida de um do outro, porque se você tivesse a vida lá de um empresário que já está, digamos assim, estabilizado na vida, se você tiver lá com pouco conhecimento, você não vai conseguir gerir tudo isso e fazer a mesma coisa que aquela pessoa faz. Então, essa ideia de comparativo nas redes sociais é muito irreal, né? Porque você precisa criar as tuas competências, você é único. Então, a gente trabalha muito isso com eles. Cada um tem as suas forças de caráter. A gente tenta que eles procurem entender. Tem testes
sérios dentro da psicologia positiva que identifica quais são as suas forças de caráter para você trabalhar em cima disso, que isso te torna único e você tem prosperidade. Seja na área pessoal, a área da harmonização em família, que eu cultivo muito isso, né? Trabalho com os clientes essa questão dessa harmonização, entender onde que está o problema e conversar. Um dos pontos também que a gente trabalha, que não existe nenhuma tecnologia que vá substituir essas conversas em casa. A comunicação, né, o diálogo. Isso. E eu acho muito interessante esse projeto que vocês têm também, que em outro momento você também já comentou comigo, da pessoa entender, do jovem entender que é preciso passar por um processo, por uma trajetória. E, né, o processo do direito, o processo de vida, né, que cada pessoa tem. Sim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa fixar mais nas novas gerações, né? A importância de ter um processo de vida e encontrar o que realmente se sente, né, bem para fazer, mas entender que também não é só isso, que, né, a gente tem coisas no dia a dia que a gente precisa fazer que às vezes é um saco, mas, né, desculpa o termo, mas que precisa ser feito e que isso faz parte de um trabalho que depois a gente vai colher, né, os frutos, que não é uma coisa que vem pronta, como na rede social, né? A gente vê que os jovens têm essa ideia de que é tudo muito rápido, né? E é interessante essa abordagem, porque as tecnologias em si trazem essa como que eu vou dizer assim, esse ideal como se fosse tudo muito rápido, né? O uso das tecnologias torna as pessoas mais impacientes com os resultados. E isso é preciso trabalhar, porque como você mesmo falou, é um processo. E eles precisam passar por esse processo, esse equilíbrio entre a tecnologia e entre a vida real, já digo, né? Que eles precisam entender que tem que trabalhar para que tenham uma vida saudável, né? É interessante. E assim, até abrindo um spoiler, né, Cris, de uma conversa que a gente teve também, que um ambiente como aqui a 3D Connect, ele é um hub de inovação que a gente fala, onde um trabalho com os jovens faz muito sentido, porque essa nova cultura da tecnologia e uma cultura de mudança de pensamento, ela tem que vir com as novas gerações. Então, a gente pretende aí para o ano de 2025 estar organizando algumas atividades, alguns eventos aqui dentro, né, para que os jovens venham, entendam sobre empreendedorismo, a educação tecnológica, porque a tecnologia não é só você usar o Instagram, não é, né? São várias ferramentas e o cuidado que precisa se ter para não deixar a humanidade de cada um ser apagada diante das tecnologias, né? Encontrar esse equilíbrio. Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito bacana para desenvolver e para o ano que vem, se Deus quiser, vai rodar. Amém, vai sim. E é muito interessante esse uso da tecnologia sem deixar de ser humano. Porque os profissionais hoje que se destacam têm essa questão da humanidade, de uma empatia consciente que a gente fala. Não basta você só ter uma empatia pelo que a dor que a pessoa está sofrendo, seja em qualquer área, mas você tem que ter uma empatia consciente, que é você entender o contexto que ele está ali, você ter consciência disso mesmo para conseguir ajudar, conseguir não só pensando na questão financeira do teu trabalho, lógico, tem valorização, mas essa questão humana, que a gente está aqui juntos, né, e consegue estender a mão aí próximo, né, é bacana. Conte comigo com esses projetos aí. Vamos lá. E aí, Cris, uma mensagem final, assim, que eu gostaria que você deixasse para as pessoas, diante de tudo isso que a gente conversou, né, qual que é o recado, seja para outros advogados, seja para famílias, jovens, qual que é a mensagem final, assim, que você sente no teu coração que você gostaria de deixar diante de tudo isso que a gente conversou? Eu acho interessante que a gente consiga trabalhar a resiliência, né? A questão da resiliência na área profissional,
de que você não fique resistente a essas mudanças que estão acontecendo e que você abrace a adaptabilidade aos novos cenários, às novas mudanças de tecnologias, implantando isso na área profissional, independente da área do direito, mas a área pessoal. E com relação aos adolescentes, eu digo assim, tanto os pais, que a gente trabalha bastante os pais e adolescentes, eles precisam ter um ajuste em conversas, em combinados, para que essa adaptabilidade funcione dos dois lados, com o uso de um equilíbrio com relação às tecnologias, não deixando de ser o humano, né? Então fica essa mensagem. Então, acho que foi uma conversa bem valiosa. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão conseguir ser impactadas pela tua fala. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho, mais frisar que eu vejo em você uma pessoa muito mais, né, do que uma profissional, uma advogada, uma mãe preocupada, né, com o futuro do filho. Sim. E isso, claro que ressoa comigo também, e que é muito mais do que o trabalho que traz o retorno financeiro. Sim. Como você diz. Não é que a gente não tenha, né, essa visão da importância disso, mas que tem uma missão e um propósito muito maior, que é o melhoramento do ser humano. Eu Sim. acho que essa é uma das melhores e maiores inovações que qualquer empresa e qualquer pessoa né, possa ter ao longo da sua vida. Então, muito obrigada. Eu estou realmente muito satisfeita e muito alegre com a nossa conversa. E que venham mais projetos e mais podcasts. Eu que agradeço, Nath, pela oportunidade. E sim, a gente trabalhando os adolescentes, aí a gente vai estar mudando a própria sociedade em si, né? Com pessoas capacitadas e seres humanos aí bem empreendedores, né? Obrigada. Obrigada a você.